Bom dia! Estou aqui para mais um devocional abençoado do nosso Café com Jesus, que está falando da palavra do Senhor, alimentando o nosso espírito. Creio que todos já tomaram seu café, a maioria já está no trabalho e creio que os que ainda não foram estão se preparando, estão saindo correndo para trabalhar. Mas o Senhor diz: alimente o espírito. Então é preciso tirar 5 minutinhos de meditação na palavra do Senhor para que nós possamos alimentar o nosso espírito. Nunca se esqueçam disso. O nosso espírito precisa ser alimentado e o alimento do nosso espírito é a palavra do Senhor. Então busque o Senhor enquanto se pode achar, pois o Senhor tem prazer em cuidar dos seus. E hoje nós vamos falar exatamente disso. O Deus que supre as necessidades dos seus servos. Pois o Senhor tem privilégio, o Senhor tem prazer em nos sustentar, em nos cuidar de nós. E nós temos o privilégio de sermos cuidados como coroa da criação, como menina dos olhos de Deus, porque o Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E o texto de hoje vem nos dizer sobre isso, sobre suprimento, sobre a maneira que o Senhor envia quando nós precisamos e clamamos a Ele e sabemos que é dEle que nós precisamos, que não existe dificuldade a qual Ele não possa estar conosco, do nosso lado, nos estendendo a mão, nos abençoando e cuidando de nós. O texto de hoje está em 2 Samuel, no capítulo 17 e no versículo do 27 ao 29. E sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim. Tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijo de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, e cansado, e sedento. Olhe para você ver como que é o cuidado do Senhor. Davi não precisou ir lá pedir nada para ninguém. Davi simplesmente estava fazendo o que o Senhor tinha colocado na mão dele. Foi um tempo em que o filho dele se rebelou contra ele. O filho dele, o próprio filho dele, estava tentando matar o Davi para tomar o seu reinado. Então, naquele tempo, o Davi pegou as coisas dele, suas esposas, seus filhos mais novos e fugiu para que não entrasse em conflito com seu próprio filho. Porém, o Senhor tinha tudo planejado, né? E quando ele se viu nesta situação, o Senhor enviou suprimento a ele, porque o Senhor sabia das necessidades dele e o Senhor tinha um amor imenso pelo rei Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, era falho, igual nós somos. Por isso é que nós temos que ter o nosso coração voltado ao Senhor. Nós temos que estar sempre buscando obedecer a Deus. Vamos falhar, sim, vamos falhar, vamos. Mas temos que ter o coração quebrantado como Davi, nos derramar diante do Senhor, pedir perdão e permanecer, porque é Ele quem cuida de nós. Por 3 vezes na Bíblia é registrado Deus usando pessoas para suprir as necessidades de Davi, com um grande carregamento de alimentos no período das suas maiores dificuldades. O nosso Deus se preocupa conosco e garante o suprimento das nossas necessidades. Deus é fiel, Ele cuida de cada um de nós.
Eu já disse isso várias vezes. Muitas das vezes nós recorremos às coisas erradas e nos esquecemos de que aquela viúva nos deu a receita. E Davi também nos mostra que a receita é dobrar nosso joelho, orar e confiar. Como assim? É isso aí. Aquela viúva não tinha nada e o pouco que ela tinha, que era os seus filhos, porque seu esposo tinha morrido, e naquela época uma viúva não tinha salário, não tinha nada. Os filhos é que ela ia pelejar para cuidar deles, para que quando eles crescessem, cuidasse dela, porque era dessa maneira naquele tempo. Aí vem o cobrador e diz que o marido devia muito e ia levar os filhos. Aquela viúva nos deu a receita, ela procurou o profeta mandou ela fazer o quê? Entrar no quarto. Às vezes nós precisamos procurar na direção correta, sabermos que o nosso joelho responde às nossas orações e nos direciona para fazermos o correto e estarmos sempre, sempre, sempre debaixo da proteção e dos cuidados do Senhor. No primeiro suprimento de alimentos que Davi recebeu foi de Abigail. Abigail, muito sábia, quando seu esposo negou comida para Davi e ainda o afrontou, Abigail, muito sábia, antes de Davi mandar os seus soldados ir lá e destruir tudo na casa dela, Abigail juntou o suprimento e muita sabedoria chegou até Davi, pediu perdão pelo que o esposo dela tinha feito e levou o suprimento para Davi e também para todos os soldados e todas as famílias que estavam junto com ele. Então, muitas das vezes, nós temos que usar de sabedoria, gente. Nós não podemos viver aleatoriamente sem perceber o que o Senhor tem para nós fazermos. Muitas das vezes, uma pessoa hoje está vendo a outra sendo sequestrada e não faz nada. Gente, hoje o ser humano banalizou a vida. Ninguém tem coragem de estender a mão para ajudar ninguém mais. Ah, mas não é da minha conta. Como assim? Sangue de Jesus tem poder, vou dizer só isso. No segundo suprimento de alimentos que Davi recebeu foi de Ziba. Quando ele estava na guerra, Ziba foi levar para ele tudo o que ele precisava. O terceiro suprimento foi esse, que Maquir leva para ele. Porém, nós temos aqui a plena convicção de que o Senhor não precisa de nada. O Senhor, Ele cria circunstâncias para nos abençoar. Ele toca no coração de quem precisa para cuidar de nós. Ele traz uma necessidade vinda do outro lado, mas Ele cuida. Quantas das vezes, gente, quantas das vezes eu vivenciei isso? Porque às vezes a gente está naquela situação e tal assim, e o Senhor envia nas nossas mãos o que nós precisamos. Então, isso é uma questão de viver como Davi, de realmente confiar no Senhor. No Salmos 37, 25, o abençoado e veterano rei Davi podia expressar dizendo: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quantas das vezes nós temos, mas como assim? A gente passa dificuldade, passa. Você acha que rico não passa? Ele tem o que comer em casa, mas ele passa os perrengues dele. Financeiro? Também. De todas as maneiras. O Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E às vezes você não tem porque não sabe lidar com o que tem. Às vezes você não tem mais porque você não está sabendo administrar. Ou então há uma brecha no qual o devorador tem corroído as suas finanças.
Então vamos orar para que Deus feche, para que Deus quebre, para que Deus tire o devorador, o migrador, o cortador das suas finanças, para que você seja próspero, mas não só financeiramente, mas para que você seja próspero em todas as áreas da sua vida, porque esse é o prazer do Senhor. Eu já disse várias vezes em muitos dos meus devocionais que o Senhor, Ele supre as nossas necessidades, Ele sabe do que nós precisamos. Muitas das vezes nós queremos muito, e aí o Senhor fala, não, se eu der isso tudo para ela, vai me desviar, vai se afastar da minha presença, ou para Ele, não, Senhor, o Senhor conhece o amanhã, nós não conhecemos, nós somos fracos demais, gente, nós temos uma índole muito corrompida. Então nós temos que estar preparados para receber do Senhor o melhor. E aqui, como Davi, eu quero que vocês aprendam com Davi. Davi nunca se ensoberbeceu. Davi sempre esteve pronto a estender a mão. E eu provo isso dentro da palavra, ele mandou buscar uma pessoa que ele tinha banido. Todas as pessoas que tinham lepra, que tinham deficiência, ele colocou uma placa banindo todos esses tipos de pessoas de entrar no reino dele. Porém, ele tinha uma promessa com Jonatas e ele mandou buscar. Quer dizer, ele mesmo acabou quebrando as regras dele, porque ele sabia que quem regia a vida dele era Deus. E naquele momento ele mandou buscar lá em Lodebar, Mefibosete, e assentou à mesa junto com ele. Então, se você está igual Mefibosete, se sentindo esquecido, jogado em Lodebar, na terra de esquecimento, numa terra de deserto, né? Saiba que a tempestade vai passar e que o rei vai mandar te buscar. Ele é poderoso e o rei Jesus, ele sabe o tempo de mandar te buscar, de colocar o anel nas suas mãos, de botar as sandálias, de te exaltar, de colocar em evidência. Então, não se preocupe, porque Ele tem cuidado de você, mesmo em Lodebar. Ele não tem deixado faltar o pão, Ele tem cuidado de você e dos seus, Ele tem suprido, Ele tem abrido portas de trabalho. Oh, glórias a Deus, Senhor, obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. Não existe lugar deserto que o Senhor não possa nos fazer florir. Porque o Senhor, Ele é assim. Não existe terra improdutiva para Deus. Existe terra que você não quer plantar. Quando você sabe a semente que tem na mão, toda terra é produtiva. Aleluia, Jesus. Então aprenda que a palavra de Deus, ela afirma que o Senhor, Ele faz justiça aos oprimidos. Ele não tem o porquê não fazer. Aleluia, Jesus. Ele dá pão aos famintos. Ele conhece a sua necessidade. Ele não precisa que as pessoas venham dizer, Senhor, mas você não está cuidando da fulana está passando isso. O Senhor, Ele sabe, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, não se preocupa se você está no caminho, se você está em obediência, se você tem buscado conhecer e prosseguir em conhecer ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos. Ele supre todas as vossas necessidades. Saiba que não existe boleto que o Senhor não possa te ajudar a enviar a provisão para você pagar. Saiba que não existe nada nesse mundo, porém é preciso você dar o primeiro passo. Quem domina a sua vida, aleluia, aqui na terra é você. Então domine a sua vida de acordo com a palavra do Senhor e você verá as coisas virem, as bênçãos do Senhor virem na sua vida de forma recalcada, sacudida e transbordante, porque o Senhor tem prazer em cuidar de ti. Veja bem o que o Senhor nos diz aqui, para finalizar esse devocional abençoado de hoje. Enquanto cada pai de família se preocupa em trabalhar para sustentar a sua casa, nosso Pai Celestial trabalha para suprir as necessidades de toda
sua criação. Ele cuida desde os desprezíveis corvos até os bilhões de seres humanos existentes no planeta Terra. O apóstolo Paulo escreveu: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades." Então ele não vai suprir só o que você está pensando. Ele te surpreende, ele vai suprir segundo as riquezas dele em glória do Filho amado dele. Então creia tão somente que o Senhor, ele tem a provisão. Ele só está esperando você entender que a provisão está nas suas mãos. Para de pedir permissão para pegar o que já é seu. Para de pedir permissão na casa de Deus para fazer o que Ele já te deu permissão para fazer. Deus, Ele é seu Pai. Ele cuida de você. E Ele manda te dizer: para de pedir permissão para o que já é seu. Peça o que ainda não é seu. Peça para Deus te transformar de dentro para fora. Faça um voto diferente, faça algo diferente. Chame a atenção do Senhor para algo sobrenatural. Mas para as necessidades, o Senhor conhece e supre todas elas, porque Ele é seu Pai. É Ele quem põe a despesa dentro de casa, é Ele quem paga as contas do mês, a água, a luz, aluguel, é Ele quem supre todas essas necessidades. Mas o sobrenatural você precisa buscar, e é preciso pagar preço para estar cada dia mais íntimo desse Deus tão maravilhoso, tão poderoso. Faça o seu melhor e tome posse da sua vitória. O Senhor está enviando suprimento para a sua casa agora, em nome de Jesus. Tome posse da sua vitória e que o Senhor te visite onde quer que você esteja, que o Espírito Santo possa tocar no seu coração e você sentir a presença dele para a honra e glória do Senhor. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.